2023 será realizada entre os dias 5 e 12 de novembro e muitos estudantes estão se preparando para a prova. E para passar algumas dicas, a gente convidou a professora de Língua Portuguesa e Redação, a Regiane Ravena Alberti, que vai explicar um pouquinho, passar as orientações, porque os estudantes ficam, né, Regiane, com aquele frio na barriga, aquela ânsia pela prova. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, eu quero que você comece explicando para a gente quais são os principais medos que os estudantes têm quando a gente fala sobre o Enem. Olha, o principal, sem dúvida, é a redação. Não adianta. É o que mais acomete ali, né? É a redação. Também, né? As disciplinas que eles têm mais dificuldade na escola também vai gerar um pouco mais de insegurança. Mas, em geral, sempre o medo é a redação mesmo. Uhum. E sobre as orientações que a gente pode passar, assim, para eles, a gente fala que o nervosismo pode acabar atrapalhando, né? Então, o que vocês, professores, sempre passam, assim, para dar aquela acalmada, para os estudantes colocar em prova realmente aquilo que eles estudaram o ano todo? Respira. Respira, se concentra, clama, faz a tua prece, porque nessa hora vale tudo, né? Na hora da prova é inevitável ficar inseguro, ficar nervoso, normal esse tipo de coisa acontecer. Então a dica é sempre essa, né? Respira, tenha confiança no que você fez, o que deveria ser feito já foi feito durante o ano, então agora é confiar no processo, né? E como criar aquela rotina de estudos? Como que vocês passam as suas orientações? Porque existe muita diversidade, a questão internet, enfim, acaba atrapalhando os estudantes também, né? Sim, eu falo que para que algo se torne um hábito, é necessário que você reduza isso a algo bem insignificante na sua vida, para que então se torne um hábito de fato. Então, por exemplo, você não tem o hábito de estudar, né? Você não vai conseguir sentar na frente de um caderno e ficar lá 3 horas. Então, vamos reduzir esse tempo na frente desse caderno? Vamos colocar 30 minutos por dia? É algo insignificante, não é? 30 minutos? Você passa muito mais tempo na frente de um celular. Então, vamos reduzir o tempo e conforme, né, você for criando essa dinâmica, vai se tornar um hábito na tua vida. Vamos aumentar o tempo, então, conforme você for criando essa prática de estudar todos os dias. E, prof, a questão do cronograma de estudo também, ele pode ajudar? Como que deve ser feito isso? Pode, sem dúvida, não adianta. Para um vestibular tem que ter cronograma, tem que ter plano de estudo, que a gente chama, né? Então você vai focar ali nas disciplinas que você tem mais dificuldade para rever, né? Revisitar mais vezes. E produção de texto sempre, né? Redação, prática é imprescindível, principalmente agora que a gente está tão próximo aí, né, do Enem. Faltam poucos meses para isso. Então tem que intensificar as redações. Quando vê, piscou, já chegou o Enem, Exatamente, né? E a gente até tocou no assunto a respeito das distrações, mas assim, o que vocês passam assim para os alunos para ter esse cuidado? Porque é importante ter momentos de lazer, enfim, essa distração, mas é preciso ter um cuidado também, porque às vezes acaba extrapolando esse tempo disso. Primeira coisa, você vai colocar seu celular em modo avião. Se ainda assim você se sabotar com isso, então você vai colocar ele bem longe de ti, né? Quando você for estudar. Outra coisa, manter sempre uma garrafa de água ali do lado, para que você não precise ficar levantando várias e várias vezes. E não adianta, né? Tem coisas que só a gente pode fazer por nós. Então, quando a gente tem uma meta, um sonho, né? Então, precisa lutar por isso. Se forçar a ter disciplina. Eu lembro que na minha época existiam algumas distrações, mas não eram tanto assim das redes sociais, então era estudo a tarde toda, enfim, mas agora eu fico pensando nos estudantes, né, porque a rede social acaba puxando, o Instagram, o TikTok, então assim, às vezes cai na tentação, né, prof, por isso que é muito importante assim ter esse discernimento, opa, peraí, estou em busca desse sonho, desse objetivo, eu quero conseguir uma bolsa do ProUni, enfim, ter essa questão assim de, não, vou dar uma segurada aqui para realmente depois chegar na prova, poxa, eu não estudei quanto deveria, né? Sim, E a gente pode falar sobre o local de estudo, é fundamental também? Como que deve ser, Regiane? Muito, extremamente fundamental, né? Manter sempre o ambiente organizado, buscar um lugar da sua casa que seja tranquilo, que não tenha barulhos externos interferindo, é imprescindível. Ai, prof, mas minha casa é pequena. Não importa o lugar em que você esteja, né? O que importa é que seu cérebro identifique que ali é o local que você estuda. E não pode ser o sofá, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ser uma mesa, né? Tem que ter uma cadeira. Você precisa estar sentado de uma determinada maneira para que o cérebro ele
tenha, né, maior absorção do que você está estudando. Nem isso na cama, né, prof? Sentar aqui, vou ficar aqui bem de boa, tranquilo, estudando. Exatamente. E a biblioteca nas escolas também é bem indicado os alunos procurarem para fazer esses estudos nesses locais? Sim, inclusive tem escolas aqui na cidade que na biblioteca mesmo eles oferecem um espaço individualizado, é como se fossem cabines assim, e os adolescentes podem estudar ali. E os simulados, é indicado fazer ou isso acaba trazendo mais, assim, friozinho na barriga para os alunos? Como é que é? Não, tem que fazer. Tem que fazer, que nem eu falo, né? Um jogador de futebol, ele precisa treinar? Ele não vai chegar num jogo e marcar inúmeros gols sem ter feito treino nenhum. A mesma coisa acontece com uma prova, né? Então, o vestibular, o Enem, enfim, você precisa praticar. Então, vamos colocar ali que você vai fazer o Enem, você tem muita dificuldade em física. Então, claro que você precisa praticar mais o que você tem em dificuldade. E a mesma coisa acontece com redação. Ninguém começa a escrever do nada, né? Quando a gente passa pelo processo de alfabetização, a gente vai escrevendo, 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 até se apropriar totalmente da escrita. Para você fazer uma boa redação do Enem, você precisa praticar, escrever muito, senão não vai acontecer. E é muito engraçado isso, né, Regiane, porque cada estudante sabe o que é bom, o que não é. Eu lembro que também na minha época, matemática, física, enfim, nossa, corria longe. A redação eu estava tranquila, porque já era uma coisa assim que já me adaptava mais. Então é bacana o estudante, tenho essa dificuldade, vou trabalhar mais isso daqui, esse ponto para ir bem no Enem, né? Ah, sim, Então, assim, que nem eu falo, quem tem facilidade com humanas, ótimo, né? Mas agora é hora da gente observar o seguinte. Quando a gente fez o vestibular, acredito que a gente deva ter mais ou menos a mesma idade, né? Era diferente o processo de redação. Hoje a gente tem várias competências a atingir, né? Então você precisa praticar. Então não é porque você vai bem em língua portuguesa que necessariamente você vai ser um escândalo em redação. Não, tem que praticar texto. E não adianta deixar para praticar um mês antes da prova, não vai fazer diferença. Você precisa praticar isso com antecedência para que você chegue na prova com confiança, para que não tenha tanto nervosismo. E essa prática da redação, por exemplo, fazer uma por dia, uma a cada 3 dias, como que é, prof? Então, agora, com o tempo que a gente está, já não dá mais para ficar fazendo uma redação por semana, né? Então, é indicado aí que você faça umas 3 por semana, dependendo do seu nível de escrita. Agora, se você tem defasagem ali, se você percebe que tem dificuldade para escrever, para estabelecer links entre um parágrafo e outro, tem que produzir mais. E o que pode atrapalhar nessa construção da redação? Que assim que você percebe mais os erros assim gritantes que os alunos fazem? Conhecimento de mundo. Muito, assim. Porque hoje os estudantes, eles têm acesso a muita informação, né? Mas muitas vezes essas informações, elas não são sólidas. São fake news, então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você quer escrever um bom texto, você precisa ser instruído, né? Então vamos assistir jornal, vamos ler artigos, vamos procurar fontes confiáveis para extrair informações, né? Não um vídeo do TikTok aleatório, então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. O que falta mesmo é repertório, argumentos para construir um bom texto. E você tocou nesse assunto da leitura. Quais são, assim, as literaturas, indicações, assim, que podem ajudar os estudantes para ter esse conhecimento maior da redação? Enfim, porque ajuda também, né? Muito. Eu recomendo sempre prestar muita atenção na aula de filosofia, de sociologia, né? Filósofos ajudam muito na hora de contextualizar, né, de trazer uma informação sociocultural. É importante que você tenha esse conhecimento. Também é válido lembrar, né, que você precisa ter interdisciplinaridade dentro do Enem. Então, você precisa demonstrar conhecimento sobre outras matérias dentro da tua redação. Não é só escrever, não é só a língua culta, né? Só a linguagem padrão que vai ser avaliado ali. Não, vai ser tudo. Então, não adianta. É o conjunto de toda a sua vida escolar que você vai colocar em prática ali, né? E aquelas indicações, por exemplo, na escrita da redação, primeiro parágrafo tal, segundo, isso também continua igual, prof? Não tem mudança? Continua assim, né? Lembrar sempre da estrutura. O texto, ele não é só o
conteúdo dentro dele. A gente tem também uma estrutura textual, então é importante levar em consideração isso. Não dá para você começar com uma letra minúscula seu texto, daí você aumentar a letra lá no final, não dá. Não dá para pular linha dentro do texto, então tem que levar em consideração tudo, né? A estrutura como um todo. Lembra que antes do corretor ler seu texto, ele vai ver uma imagem. Então, qual é a imagem que está sendo passada ali naquela folha, né? Tem que pensar nisso também. É um detalhe importante, porque às vezes os alunos ficam tão presos naquela de colocar palavras difíceis, rebuscadas, e às vezes esquece de cuidar com a letra, da estrutura que vai fazer. Né? Exatamente. Rasura também, perde muita nota. Cuidar com esses pontos, assim, né, que às vezes passam despercebidos e, querendo ou não, acaba reduzindo a sua nota no final, né? E o cuidado com o descanso, como é que tem que ser essas orientações, assim, para os alunos? Porque às vezes eles querem tirar o prejuízo e ficam sem descansar, estudando, isso não é muito bom, né? Não, imagina. Agora que a gente vem, né, de doenças mentais que estão cometendo cada vez mais os jovens, né? É necessário que a gente dê uma pausa, você tem que ter tempo com os amigos, tem que ter final de semana. Lógico, né, que o final de semana não vai durar de domingo a quarta, você não vai voltar a estudar na quarta, né? Mas tem que priorizar o descanso, porque não adianta, o cérebro chega uma hora que ele para, né? Então, evitar esse tipo de desgaste e fazer sempre, ter um cronograma de estudos é o essencial, né? Que aí você vai encaixar as pausas que você vai ter durante a semana. Praticar atividade física também, né? Importante também, porque até a atividade física impacta também nessa questão da ansiedade, do nervosismo, para estar mais seguro de si, né, prof? Sim. Com certeza. E para a gente finalizar, assim, amarrar com tudo, então, esse nosso bate-papo, quais as dicas, assim, para os alunos acabarem com o nervosismo? Porque a gente sabe que é normal, aquele friozinho na barriga, chegando o dia da prova, mas, assim, as orientações, pratica, que com certeza isso vai te ajudar. Pratica a redação, com certeza vai te ajudar, estuda bastante, faz bastante texto, que vai te auxiliar muito. Nisso daí você vai se sentir mais seguro, porque quando a gente domina um tema, isso nos traz muita segurança. Então façam isso. O melhor exercício que você pode fazer por você é praticar. Tá inseguro na hora de escrever, tá inseguro com alguma disciplina? Pratica, faça bastante, que vai chegar na hora da prova tranquilo. Com certeza. Então tá aí várias dicas, orientações que a prof passou para vocês, estudantes, pais que estão nos acompanhando também. Passa depois para os filhos, porque realmente o apoio dos pais é fundamental nessa parte, né? Exatamente. Obrigada, viu? Imagina. Volta mais vezes. Vai deixar. E olha só, gente, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque agora nossas dicas vai ser lá na clínica